Livro de Padre Germano, Memórias, romance mediúnico recebido pelo médium falante Eudaldo Pagés, registrado por Amália Domingos Soler. Capítulo 24. Um dia de primavera. Como é linda a primavera, meus filhos! Ela sintetiza a vida, porque é a encarnação da esperança, é a realidade da glória. A terra, apesar de não ser um mundo feliz, posto que dista muito da perfeição em relação aos méritos dos terrenos, na primavera, é cópia exata do paraíso, porque nessa estação florida tudo sorri, tudo se desperta com o beijo mágico de Deus. Alguns lugares são mais belos que outros, e durante minha última vida habitei, como já sabem, em uma aldeia situada em uma das paragens mais pitorescas deste planeta. A igreja e várias casas estavam edificadas em uma extensa planície e o resto da aldeia estava espalhado pelas montanhas que em largo anfiteatro a circulam. O mar, quase sempre calmo, oferecia-me sua imensidão para me induzir à meditação. Entre as montanhas estendiam-se mansos vales, cortados por regatos cristalinos, que com seu frescor e suas férteis semeaduras me convidavam a repousar docemente nas manhãs de primavera. E já que vocês desfrutam agora desta linda estação do ano, quero lhes dizer quanto prazer senti em um dia dessa época feliz, na qual os pássaros, a brisa, as flores, a luz do sol, o fulgor das estrelas, tudo parece dizer: ama, homem da terra, sorri, alegra-te, pobre desafortunado, e espera um amanhã venturoso. Eu, desde menino, adorei a natureza e admirei os encantos da criação, que são como as gotas do orvalho, incontáveis. Por razão natural, quando tive mais reflexão, admirei muito mais todas as belezas que me cercavam. As condições da vida não permitiam que eu me retirasse em uma gruta e me entregasse à meditação. Ao contrário, devia permanecer firme em meu cargo para atender não só aos meus fiéis, que em honra à verdade eram os que menos trabalho me davam, mas aos habitantes dos povoados vizinhos, que constantemente vinham me contar suas aflições, e outros muitos pecadores que deixavam seus palácios e seus castelos para me pedir um conselho. E por último, incontáveis mendigos que vinham com frequência pernoitar na aldeia, certos de encontrar favorável acolhida. Tudo isso reclama minha presença e me afastava de meus lugares prediletos, porque eu gostava de ir muito longe do povoado, gostava de admirar o trabalho de Deus, sem que a mão do homem houvesse posto sua marca. Queria ver a natureza com seus bosques sombrios, com suas alegres pradarias atapetadas de musgo e bordadas de flores, com seus riachos límpidos,
como os olhares das crianças e retorcidos como as intenções dos malvados. Com suas impetuosas correntes, com suas rochas cobertas de silvestres trepadeiras, com todos os seus agrestes atrativos. Assim, a obra de Deus me parecia mais bela. Para mim, Deus sempre foi o divino artista a quem adorei, estudando os infusórios e aspirando o perfume das humildes violetas. Quando podia reservar alguns momentos para mim, ia para o campo e, apesar de meu organismo ser muito frágil, como por encanto, adquiria força e, como se fosse uma criança, saía correndo, mas em uma corrida tão rápida, com velocidade tão vertiginosa, que meu fiel sultão tinha dificuldade de me alcançar. Chegava ao topo de uma montanha, sentava-me, olhava em volta de mim e, ao me ver sozinho, respirava melhor, sentia um prazer inexplicável e me entregava, mas não a uma estática contemplação, porque o êxtase não serve para nada. O que me acontecia é que, ao me ver cercado de tantas belezas, refletia e dizia: aqui tudo é grande, maravilhoso. Só eu sou o ente pequeno e vulgar, pois é necessário que o habitante seja digno da casa que lhe concederam, que lhe destinaram. E como nunca faltavam desafortunados a quem amparar, ocupava-me desenvolvendo um plano para realizar uma empreitada e nunca tinha tanta lucidez como quando ia para o campo e me entregava a pensar no porvir dos deserdados. Naqueles momentos cumpria-se em mim o provérbio evangélico: a fé move montanhas. Porque o que dentro de minha igreja me parecia impossível realizar, ali ficava simples, sem que o menor obstáculo se interpusesse a meu desejo. E então, quão satisfeito voltava à minha aldeia. Já não corria, ia muito devagar, permitia-me usufruir como um sibarita. Sibarita, pessoa preguiçosa que aproveita prazerosamente da vida, em referência aos habitantes da cidade de Sibaris, Itália. Estava contente comigo. E nunca o homem é mais bem-aventurado que quando sonda sua memória e no depósito de suas lembranças não encontra um único remorso, ao contrário. Vê levantar-se com frescor a flor de uma ação generosa. Como os terrenos estão tão pouco acostumados a fazer o bem, quando cumprimos nosso dever nos primeiros momentos, parece que conquistamos um mundo, e essa satisfação, embora seja uma prova de nossa fraqueza, desde que não chegue a nos embriagar e a se transformar em orgulho, em presunção, tem sua parte, ou melhor, seu todo muito benéfico para o espírito, porque é tão bom quando se pode enxugar uma lágrima, que por gozar desse prazer o homem gosta do bem, que é tudo que se há de fazer na terra, praticar o amor. Mas os terrenos não sabem amar, confundem a concupiscência e a atração natural dos corpos, que é necessária e indispensável
para a multiplicação das espécies, com esse sentimento delicadíssimo, com essa compaixão profundíssima, com essa ternura inexplicável que deve enlaçar as almas e formar essa grande família que tão fracionada e tão dividida se encontra hoje. Entre os mendigos e aventureiros que com frequência pernoitavam na aldeia, havia uma família composta do casal e 4 filhos, 3 meninos e uma menina, que me haviam feito pensar muito, porque creio que nunca se uniram na terra em uma mesma família espíritos mais afins, exceto um. O marido, a quem chamarei de Eloi, era um ser miserável e corrompido, afundado na mais completa abjeção de instintos tão selvagens e tão cruéis que matava pelo prazer de matar. Sua esposa era seu fiel retrato, seu Deus era o ouro, e se 1000 almas houvesse tido, todas as teria vendido ao diabo a fim de possuir tesouros. De seus filhos, a menina Teodorina era um anjo, era uma aparição celestial, e seus irmãos tão perversos quanto seus pais, mas cada um inclinado a um vício diferente desde a mais tenra idade. Aqueles 4 seres, por um mistério da providência, haviam recebido de minhas mãos a água do batismo, haviam tido um castelo lindando com a aldeia, e tantos foram os desmandos de Eloi e sua esposa, em todos os sentidos, que haviam sido desapossados de todos os seus bens, estavam com a cabeça a prêmio, e aqueles que haviam nascido praticamente em um trono viram-se sem ter onde cair mortos. Todas as excomunhões pesavam sobre eles. A igreja lhes havia fechado suas portas, o sumo pontífice havia dado as ordens mais severas para que nenhum vigário de Cristo os deixasse entrar no templo bendito, e vocês não sabem o que significava naquela época ser excomungado. Era pior que morrer em uma fogueira, era ser o alvo de todas as humilhações, e todos tinham direito a insultar os excomungados, que portavam um repugnante distintivo. Pobres espíritos, quantos desacertos cometeram, quantas lágrimas foram vertidas por causa deles. Quão tenaz foi sua rebeldia! Foi preciso quase um milagre para que aqueles réprobos viessem à luz. Muitas vezes vieram me pedir hospitalidade e alguma soma de dinheiro que eu guardava para eles, e eu tremia ao vê-los, porque os filhos de Eloi eram tão perversos que em um dia que estivessem por aqueles recantos, podavam os campos, estrangulavam as ovelhas, enquanto sua irmã Teodorina, sentada em meus joelhos, chorava pelos desacertos de seus irmãos e me dizia: Padre, quando chegará a hora de redenção para os meus? Eu peço à Virgem Maria e ela fala comigo, Padre. A Virgem fala comigo e me diz: não deixa os teus, que só tu os levarás à terra prometida. Como foi grande a missão de Teodorina. Desde a tenra idade de 6 anos teve tão admiráveis revelações que era o espanto de todos que a escutavam.
Da última vez que vieram à aldeia, Eloi estava muito doente, e embora eu tivesse ordem, como todos os sacerdotes, de não os deixar entrar em minha igreja, nem pernoitar nas cercanias da aldeia, cedi meu leito ao doente e ao resto da família acomodei como pude. Os anciãos do local se atreveram a me dizer: Padre, o Senhor desafia a cólera de Deus. Querem dizer, respondi, a dos homens, porque Deus não se encoleriza jamais. Sejam mais francos, digam-me que estão com medo, porque pensam que sua permanência na aldeia lhes trará transtornos e calamidades. Não se preocupem. O que devem fazer é redobrar a vigilância, colocando cães em lugar conveniente, para que os pequenos excomungados não destruam em um segundo o trabalho de muitos dias. Cuidem de seus campos e ajudem-me ao mesmo tempo a fazer uma boa obra, que me sinto inspirado, e alguém me diz que conseguirei agora o que não pude alcançar em muitos anos. Como eu tinha tanto poder sobre meu rebanho, uma palavra minha bastava para dissipar todos os seus temores, e os pais de Maria levaram os filhos de Eloi para casa, ficando na reitoria o doente, sua esposa, e a angelical Teodorina, menina feiticeira, que sempre vinha atrás de mim, me contar seus sonhos e me dizer: Padre, não quero ir embora daqui. A seu lado, meus pais são melhores, aqui não fazem mal a ninguém, mas fora deste lugar sofro tanto, fazem o mal pelo prazer de fazer. Eloi ficou 1 mês doente, e durante aquele tempo seus filhos fizeram o mal que puderam, de modo que não havia na aldeia um único habitante que gostasse deles. Até os cães os odiavam, até Sultão, quando os via, avançava neles. Porém, lambia as mãos de Teodorina e se deitava a seus pés para que a menina brincasse com ele. Eloi, durante sua doença, teve longas conversas comigo e eu aproveitei todas as oportunidades para incliná-lo ao bem, prometendo-lhe que, se ele reconhecesse o soberano existente, eu tinha influência de sobra para conseguir que o chefe da igreja os perdoasse. E, embora não pudesse recuperar todos os seus muitos bens, porque eram tantas as acusações que pesavam sobre ele, eram tantos os nobres descontentes que haviam apelado ao rei, pedindo justiça, que não se podia alimentar esperanças de recuperar muitas de suas fortalezas. Reveria algumas granjas. Eu me encarregaria de fazer que seus filhos fossem educados em um convento, e o homem que, ao vir ao mundo, havia sido envolvido em linho e rendas e havia chegado ao extremo de ser quase um bandido que não podia passar a noite em um povoado, poderia renascer para a vida. Eloi me escutava atentamente, sua esposa também, mas essas duas almas são tão pervertidas, estavam tão bem nos braços do crime, a vida anônima que levavam eram tão de seu agrado, que se vinham me procurar era por Teodorina. A pobre menina era a que sempre clamava por vir à minha aldeia, e aqueles dois seres, apesar de sua perversidade,
amavam a filha tanto quanto podiam amar, porque ela era realmente um anjo de redenção. Até seus irmãos a respeitavam, e isso que era a mais nova. Quando Eloi pôde deixar o leito, já se sentia asfixiado em minha companhia, e sua esposa ainda mais que ele. Porém, Teodorina, que devia ter 10 anos então, sorria gozosa, cuidando das flores de meu jardim, e me dizia: Padre, o Senhor, que é um santo, faça um milagre com meus pais. E ao dizer isso, olhava-me de uma maneira tão significativa, seus olhos me expressavam tantas coisas, que certa tarde lhe respondi: eu te prometo que ou muito me engano, ou Deus ouvirá teus rogos e os meus. Roga tu, minha filha, dize à Virgem que vês em teus sonhos, que me ajude, que os espíritos benéficos me dão sua força e serei capaz de transformar o mundo. Quando Eloi deixou o leito, a linda primavera adornava os campos, os bosques davam franca hospitalidade a milhares de pássaros que entoavam dulcíssimos cantares. As pradarias ostentavam seu mais belo tapete, matizado de todo tipo de flores. O ar era morno e perfumado, o céu com seu manto azul falava a alma. Chamei alguns anciãos e disse a eles: amigos meus, com o doente que tive em meu oratório, com a ansiedade que me causaram os filhos desse infeliz e outras penalidades que me angustiam, sinto minha cabeça fraquejar. Está tão debilitada que não consigo coordenar minhas ideias. Assusta-me pensar que eu poderei viver longos anos entregue à inação. Acredito firmemente que se eu pudesse ir para o campo, para um de meus lugares prediletos, teria nova vida. De modo que quero que vocês todos me ajudem na cura, quero que todos os habitantes da aldeia, todos os pobres que se encontram em nossa companhia, venham comigo passar um dia no campo. Nesse dia, não quero que se chore em torno de mim. Quero que todos sorriam, quero ter a ilusão de que nos mudamos para um mundo feliz. Aprovam meu plano? Querem acompanhar-me para entoar uma prece no topo da montanha mais alta que nossos olhos divisam? Sim, sim! Gritaram os anciãos com alegria infantil. Faremos tudo o que quiser para conseguir prolongar sua vida. O Senhor muito pensa e trabalha demais. Tem razão, vamos descansar um pouco de nossas fadigas. E com afã febril meus bons fiéis correram pela aldeia, dando a boa nova que eu queria ir para o campo cercado de meu amado rebanho e de todos os pobres que se encontrassem no lugar. Chegou o dia marcado, e justamente na noite anterior haviam chegado muitos mendigos, as estrelas ainda enviavam seu fulgor à terra, quando o sultão entrou em meu quarto latindo alegremente, como se dissesse: acorda, já é hora. Que animal inteligente! Como compreendia tudo! Como fazia barulho quando me via alegre! Como guardava meu sono quando eu lhe dizia: ah, sultão, estou mal.
Então ele se colocava ao pé da escada que conduzia ao meu quarto e ninguém subia para me incomodar. Quando ele percebia que eu devia me levantar cedo, entrava em meu aposento dando pulos e piruetas. Como era tão grande, sua alegria promovia uma verdadeira revolução. Porque derrubava as cadeiras, meu velho báculo rolava pelo chão e eu ficava feliz vendo tanto movimento. Naquela madrugada, quando me acordou, disse a Sultão: vai, quero ficar sozinho. Vai e acorda os preguiçosos. Sultão olhou para mim, apoiou sua linda cabeça em minhas mãos e depois, com aquela inteligência maravilhosa que o distinguia, saiu pausadamente. Não fez barulho, compreendeu que minha mente precisava de certo repouso naquele momento. Ao me ver sozinho, levantei-me, abri a janela e, olhando para fora, contemplei o céu e exclamei: Senhor, que eu seja hoje um de teus mensageiros. Dá-me essa força mágica, essa potência sem rival que alguns dos teus enviados têm nos momentos supremos. Quero trazer de volta ao curral 2 ovelhas desgarradas. Ajuda-me, Senhor, pois sem ti não tenho fôlego. Falta-me persuasão para convencer, falta-me essa eloquência para entusiasmar e fazer decidir o seu indiferente. Falta-me essa voz profética que encontra eco na mente do culpado. Eu sou uma árvore morta, mas se quiseres, Senhor, hoje terei nova seiva. Tu vês qual é minha intenção. Quero salvar 5 seres que estão naufragando no mar do crime. Quero evitar o martírio de um anjo. Teodorina é um dos teus querubins e está se asfixiando, Senhor, entre os répteis. Que eu seja por breves segundos um dos delegados de tua onipotência. Deixa-me dar esperança aos desesperados, deixa-me cantar a hosana de glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Deixa-me ir ao grandioso templo das montanhas, cuja cúpula é o céu. Quero adorar-te, Senhor, com o amor de minha alma, com o contentamento de meu espírito. Quero sorrir, Senhor, depois de ter feito uma boa obra. Deixa-me gozar de um momento de satisfação. Deixa-me sair de minha prisão sombria para contemplar a beleza da luz. Eu te peço muito, Senhor. Desejo o impossível? Não, murmurou uma voz em meu ouvido. Vai tranquilo que a vitória será tua. E como se houvessem levado o homem velho e trazido o homem jovem, eu me senti transformado. Eu mesmo me admirei e exclamei: como é grande teu poder, Senhor! Tu és a alma de todas as almas, tu és a vida, tu és a força, tu és a eterna juventude. Cheio de dulcíssimas esperanças, foi buscar Eloi e lhe disse: hoje sairemos todos, eu me apoiarei em ti, é a única recompensa que te peço em troca por meus desvelos. Hoje serás meu báculo. Báculo, bastão com a extremidade superior arqueada, usada pelo bispos. Veja como exemplo na imagem da capa desta edição, o báculo junto ao Padre Germano. Amanhã serás livre se quiseres ir.
Com a promessa de ir embora, Elói se alegrou e com agrado me ofereceu seu braço. Entramos na igreja, onde o povo em massa me esperava, e ali disse ao meu auditório: filhos meus, vamos pedir a Deus que todos conservemos deste lindo dia uma recordação imperecível. Quando saímos para a praça, reparei que faltavam várias mulheres das mais caritativas e boas. Perguntei por elas e me disseram que haviam ficado em casa porque 2 delas tinham um filho doente e as outras lhes fariam companhia. Que venham as que têm crianças doentes, porque hoje Deus permite que eu tenha o dom de curar os doentes. Vieram as 2 mulheres com suas criancinhas no colo e dei um beijo em cada uma, repetindo em minha mente: Senhor, Tu vês meu desejo, ajuda-me. Ao sentirem o toque dos meus lábios, as crianças estremeceram e abriram os olhos. Uma delas sorriu e acariciou sua mãe, buscando em seu seio a água da vida, enquanto a outra, que tinha mais idade, fazia esforços para que a pusessem no chão. Elói olhou para mim e disse: o Senhor fez um milagre, Padre. Outro maior farei depois, porque hoje Deus me inspira. Deus vê meu desejo e Deus dá o mundo àquele que pede com o coração. E partimos. Que dia lindo, meus irmãos! Foi o único dia em que sorri na terra. Houve momentos em que me julguei transportado a um mundo melhor. As jovens e os mancebos iam à frente e os idosos e crianças vinham comigo. Todos cantavam, todos riam, todos se entregavam à mais doce expansão. Quando chegamos ao topo da montanha, que espetáculo admirável surgiu diante de nossos olhos. O mar e o céu tinham a mesma cor. Nem uma nuvem ofuscava o firmamento, nem uma onda perturbava o repouso do líquido elemento, que, formando um espelho imenso, parecia retratar o etéreo lago do infinito. Verdes planícies cruzadas por riachos cristalinos, colinas coroadas por frondosas árvores, tudo ali era belo, tudo sorria, tudo dizia ao homem: adora a Deus. Assim compreendeu minha alma e assim compreenderam meus companheiros, porque todos dobraram os joelhos e juntaram as mãos em sinal de adoração. Depois se levantaram e entoamos uma prece à natureza, uma que eu lhes havia ensinado. Uma das estrofes dizia assim: salve, ó céu, com tuas nuvens, salve, ó chuva benéfica que fecunda a terra, salve, companheiros e antecessores do homem, ó árvores amigas que tão úteis sois à humanidade. Do oloroso cedro se faz o berço da criança, do robusto carvalho se faz o ataúde do ancião. Salve, ó habitantes do ar, que nos haveis ensinado os hinos de louvor, que saudar o bom Deus. Elói, sua esposa e seus filhos estavam junto a mim, e notei que o primeiro instava os seus para se afastarem. Então eu disse: por que queres ir? Porque estou sofrendo, tanta luz me faz mal.
O Senhor bom é demais para nós e deve saber que, segundo dizem, Deus não admite os malvados em seu céu. Aqui parece que estamos na glória e este lugar não me pertence. Deixe-me partir. Logo irás. Espera. Quando terminamos o canto, comemos pão, queijo e frutas em abundância, almoço frugal, que para todos foi saborosíssimo. As meninas dançaram, cantaram, brincaram, os meninos correram, os idosos e as mães de família jovens conversaram e fizeram planos para o porvir. Cada um se entregou à expansão segundo sua idade, e eu, com Elói, sua esposa, fui até um bosque. Sentamo-nos e, pegando as mãos de Elói nas minhas, disse a ele: Eu sei que sofres, a emoção te sufoca. Viste um reflexo da vida, viste a felicidade de um povo virtuoso e fizestes a comparação com tua miserável existência. Tu eras rico e por tuas traições estás pobre. Tu és nobre entre os mais nobres e por teus desmandos está tão desonrado que o último dos teus servos é mais bem considerado que tu e tem o direito a entrar na casa do Senhor. E tu tens que viver como as feras, teus filhos serão amanhã o opróbrio da sociedade. Hoje viste o porvir e tremeste. Pois bem, se a igreja te excomungou por teus crimes, se os reis te despojam de teu patrimônio em justo castigo por tuas audazes rebeliões, ainda te resta a Deus. Ele não separa os maus dos bons por toda a eternidade. Ele sempre acolhe o pecador, mesmo tendo caído milhões de vezes. Para Deus nunca é tarde, porque nunca anoitece em seu dia infinito. Ainda tens tempo, teus filhos ainda podem ser a honra de tua pátria. Ainda podes morrer nos braços de teus netos, ainda podes ter um lar. Volta a ti, pobre doente, surgem em teus olhos nas lágrimas de tuas vítimas, e é com as lágrimas dos arrependimentos que o Senhor forma as pérolas. Chora. E Elói chorou. Aquele homem de ferro tremeu como a árvore agitada pelo furacão, e eu, possuído de uma força sobrenatural, acrescentei: Arrepende-te, tu tens frios na alma e no corpo. Deus dará o calor à tua alma, e teu corpo eu abrigarei estendendo minha capa, e a joguei sobre seus ombros, estreitando em meus braços. Sua esposa soluçava. Elói atraiu para si os três. Formamos um grupo durante alguns momentos. Não me deixeis, disse a eles. Deixai-me defender-vos diante da sociedade. Deixai que coloque vossos filhos em lugar seguro. Deixai que Teodorina seja um anjo desta aldeia, deixai-me reabilitar-vos, porque essa é a missão do sacerdote. Amparar o pecador, pois o justo não precisa que ninguém o ampare, porque a sua virtude é o melhor porto de salvação. O sacerdote deve ser o médico das almas, e vós estáis doentes. Deixai que vos cure, vosso mal é contagioso e temos que evitar o contágio. Tanto me inspiraram os bons espíritos que falei com ele mais de 2 horas e não sei quanto teria durado minha peroração se as crianças
não houvessem ido me buscar. Saímos do bosque e, ao chegar ao lugar onde os anciãos me esperavam, disse a eles, apresentando-lhes Eloi e sua esposa: Meus filhos, abracem seus irmãos, pois enquanto a igreja fecha suas portas aos pecadores, Deus espera na mesa do infinito os filhos pródigos da criação. Unam-se, estreitem-se em fraternal abraço aqueles que acreditam bons e os que consideram culpados, pois todos são irmãos, todos são iguais. A única diferença é que uns trabalharam em seu proveito e outros em seu dano. Mas não pensem que os bons são escolhidos e os rebeldes os malditos de Deus. Não. Deus não tem nenhuma raça privilegiada nem deserdada. Todos são seus filhos. O progresso universal é para todos. Não pensem vocês que hoje vivem em santa calma, que sempre viveram do mesmo modo. Não. Seu espírito já animou outros corpos. Sua virtude de hoje tem base na dor de ontem. Vocês não são os viajantes de um dia, mas os viajantes dos séculos. Por isso não podem repudiar aqueles que caem, porque quem sabe às vezes que vocês também caíram. O progresso tem uma base, o bem, e tem sua vida própria no amor. Amem sem exigências, homens da terra. Amem o escravo, para que suas correntes lhe pesem menos. Compadeçam-se do déspota que se faz escravo de suas paixões. Alarguem o estreito círculo da família, engrandeçam suas afeições individuais. Amem, porque amando muito é que os homens poderão se regenerar. Em uma pequena proporção já estão vendo isso em sua aldeia. Não veem como correm tranquilos os nossos dias? Quão resignado vive cada um com suas dores físicas ou morais? Que harmonia perfeita reina entre nós. E por que isso? Porque começam a amar, porque principiam a seu compadecer, porque não chega um mendigo a seus lares que seja expulso com aspereza, porque suas economias são destinadas exclusivamente ao socorro dos pobres, porque só pensam nos necessitados e levantam casas albergadas, porque trabalham pelo bem da humanidade. Por isso têm direito a ser relativamente felizes, e são, porque Deus tudo dá. E assim como se celebra o nascimento de um filho, celebramos a chegada de nossos irmãos. 6 indivíduos compõem a família que hoje se associa a nós. 2 deles podem ser comparados a árvores secas que tardarão séculos para dar frutos, mas os outros 4 podem dar dias de glória à sua pátria, podem formar uma família, e vocês sabem que devemos nos alegrar por tamanha aquisição. Mais de um ancião chorou comovido. Eloi estava angustiado e meu prazer era imenso, porque eu via claramente o que seus filhos poderiam ser. Durante minha permanência na terra, nunca olhei o presente, e sim o porvir, e naquele dia minhas ideias tinham tanta lucidez. Contemplei ao longe quadro tão belos que me esqueci de todas as minhas contrariedades, de todas as minhas amarguras.
Sorri de prazer com tão expansiva alegria que me confundi com as crianças e brinquei com elas. Eu que nunca havia sido criança, naquele dia fui. Lindas horas, quão breves foram. Homens pessimistas, a vocês que dizem que na terra sempre se chora, eu os nego. Na terra se pode sorrir, eu sorri. E é evidente que as condições de minha vida não eram apropriadas para ser feliz em nenhum único momento, mas quando o espírito cumpre o seu dever, é bem-aventurado. Em várias ocasiões fui feliz, mas nunca como aquele dia. Sabem por quê? Porque naquele dia tudo que me cercava falavam a minha alma. A primavera da terra é muito linda, tudo renasce, tudo ganha alento, tudo é belo, porque a irradiação da vida é encantadora e ninguém melhor que aquele que vive morrendo sabe apreciar. Meus amados fiéis estavam assombrados ao me ver tão alegre e comunicativo, e quando voltamos à aldeia, todos me perguntavam ansiosos: Padre Germano, quando vamos subir a montanha de novo? Aquela noite, como foram lindos meus sonhos e quão doce meu despertar. Realizei todos os meus planos. Consegui tudo o que quis em relação àquele assunto. Os 3 filhos de Eloi foram educados severamente em um convento. Depois foram úteis à sua pátria, formando uma numerosa família e morrendo como bons no campo de batalha. Seus nobres descendentes estão hoje na terra trabalhando na causa do progresso. Eloi e sua esposa não puderam ser felizes porque tinham muito crime que recordar, mas tornaram-se místicos, já que em certas épocas da vida o misticismo é um avanço para o espírito. Chegaram a ter medo do amanhã, começaram a sofrer, e isso deu início à sua redenção. Teodorina foi um anjo de paz, foi o amparo dos infelizes e nunca me esqueceu, nem seu amor de esposa, nem sua adoração de mãe a impediram de vir me ver em meus últimos momentos. E como uma peregrinação piedosa, todos os anos na primavera, durante muito tempo, visitou meu túmulo. Só um dia de primavera fui feliz em minha vida, só naquele dia curei doentes com meu hálito. O sopro utilizado pelo Padre Germano no início deste capítulo para a cura das crianças enfermas é um dos mais eficazes métodos de passe. Embora quase esquecido pelo movimento espírita na atualidade, seu emprego era recomendado pelos magnetizadores do século XIX, Dipoté e Deleuze. Quanto bem o homem poderia fazer se só pensasse em fazer o bem. Não há espírito pequeno, não há inteligência obtusa, não há posição, por mais humilde que seja, que represente um obstáculo para ser útil a nossos semelhantes. Esta é a ideia que quero inculcar no homem. Quem fui eu em minha última vida? Um pobre que não foi digno nem do carinho de uma mãe, porém quis criar não um porvir na terra, porque esse qualquer aventureiro cria, mas um porvir em minha pátria, no mundo dos espíritos, e consegui. Quanto mais poderão fazer vocês que estão em melhores condições, porque eu vivi em uma época terrível,
na qual a teocracia dominava em absoluto e eu era um verdadeiro herege. Muito sofri, muito lutei para dominar minhas paixões, mas como estou contente por ter sofrido. E mesmo que não houvesse encontrado no além-túmulo o bem-estar que desfruto, só de recordar aquele dia de primavera, eu poderia me dar por recompensado por todos os meus sofrimentos. Há segundos de prazer que recompensam com acréscimo 100 séculos de dor. Procurem, filhos meus, desfrutar dessas horas felizes que para todos há. Para ser bem-aventurado só é necessário querer sê-lo, porque virtuosos todos podemos ser. Quando o Espírito quer, ele se engrandece. Queiram e engrandeçam-se, e assim poderão ter um dia de primavera em sua vida, como eu tive.